A propósito, a Faculdade Nova FAP atenta aos anseios aí, necessidades da comunidade, toma uma atitude, mais uma, e promove uma mesa redonda com tema bem atual: corrupção, ética e política. A abordagem é de grande interesse público, é claro, porque desde a década de 90 vem se tornando um dos pontos centrais da agenda da ciência política brasileira e internacional, particularmente no meio acadêmico. Aqui nos nossos estúdios eu converso agora com um dos palestrantes, que é o cientista político Kleber de Deus. O evento acontece amanhã a partir das 5h30 da tarde no auditório da Nova FAP, e participam também o procurador da República, Wellington Bonfim, e também a Gília Santana, que é advogada. Professor Kleber, boa tarde. Sob que ponto de vista acadêmico é importante essa discussão, na sua opinião? Mas a questão da corrupção, como a gente sabe, ela está a todo momento na mídia, na imprensa brasileira. Então, esse tema, ele deixou de ser passou a ser um tema de reflexão da academia, porque, sobretudo, ele afeta quais interesses, basicamente? A questão do desempenho na economia, os custos que a corrupção tem para a economia, a questão de programas sociais, políticas públicas e principalmente a questão do impacto que isso tem para a classe política como um todo. Então, dado essa gama, vamos dizer assim, de interesses que esse tema tem, a Academia Brasileira, a partir da década de 90, começou a desenvolver a estudos mais sistemáticos e metodológicos com relação a esse tema. Até porque o que não faltam são exemplos, o que não faltam são escândalos, e a gente tem que estudar isso de uma maneira sistemática, mas estudar com qual finalidade? Tentando fazer um diagnóstico eficiente para buscar também, mais do que constatar ou explicar, tentar buscar medidas alternativas para que se possam, de alguma maneira, oferecer algum receituário para esse tipo de combater a corrupção, vamos dizer assim. O Brasil de 90 para cá tornou-se mais corrupto, professor? Essa constatação se tornou mais ou menos corrupta, não é um ponto tão fácil de dizer, até porque os estudos anteriores não eram os estudos também mais sistemáticos, assim, eram estudos mais descritivos. Agora a gente tem modelos mais voltados para atender isso. Mas de 90 para cá, o que aconteceu? Certamente com a democracia política, esses escândalos vêm mais à tona. Então isso possibilita ter uma maior visibilidade. Então a gente acha que no momento tem mais corrupção, mas de fato que o momento é complicado, e a gente precisa fazer alguma coisa. A gente quem? A imprensa, os intelectuais, a sociedade civil, o Estado e também a iniciativa privada, porque a corrupção se manifesta de diversas maneiras. É um problema muito complexo. A impressão nossa, o brasileiro, ele tem dificuldade de tomar uma atitude mais fervorosa e consistente em relação à corrupção. Isso é cultural, da gente aceitar a corrupção, de passar a mão na cabeça dessas pessoas, ou de, se não passar a mão, mas não dar tanta importância assim? Mas essa pergunta sua é muito interessante, porque coloca de fato um dos problemas que tem que ser enfrentado. Não há como negar que tem um aspecto cultural de aceitação da corrupção. Foi lançado recentemente um livro chamado A Cabeça do Brasileiro. E uma das constatações assim, chocantes para a gente é que aparece a cada momento escândalo no executivo, no legislativo, no judiciário, etc. E a população se mostra cada vez mais indignada, né, disso. No entanto, o que ocorre? Essa pesquisa constatou que 17%, ou seja, quase um quinto da população brasileira, é avessa ou tolerante com a corrupção. O limite é isso. Esse percentual da população diz: eu não estou preocupado com práticas de corrupção. Qual é o perfil dessa população que não está... Aí é o outro ponto da questão. É um perfil claramente de escolaridade muito baixo. 88% da população brasileira tem até o ensino médio. Então apenas 12% tem curso superior. E a lógica é essa: quanto menor a escolaridade, maior o nível de tolerância com a corrupção. Então o problema é: a gente tem que investir na educação para resolver um dos problemas centrais, e o outro, colocar a corrupção como um problema que realmente afeta os interesses do Brasil. Politizar, dizer que isso é importante, tão como a educação, como a saúde, etc. Se não se tem a consciência desse papel, vai ser muito difícil de se resolver esse problema. Na realidade, com a corrupção se perde recursos públicos, né? Se perde dinheiro, se perde a vergonha, se perde a oportunidade, se perde a dignidade. É uma doença.
Uma doença complicada, porque quem que vai resolver isso? Um problema se a gente aceitar isso, cai na visão fatalista, achando que não tem nenhuma alternativa. E a alternativa não é outra, é a questão da educação e, sobretudo, quem vai propor. É pela via política, os mecanismos serão pela via política. Por isso que a gente envolve num debate desse um procurador da República para debater que tipo de questão, ou de mecanismo que o Ministério Público está desenvolvendo, ou desenvolve para combater a corrupção, e também vendo como é que a coordenadora do curso, que vai sobre a questão da ética no judiciário, corrupção no judiciário, como é que isso pode ser combatido. Porque a gente tem que pensar esse problema de uma maneira ampla. Não dá mais dizer que isso é um problema da classe política. Quando a população aceita, se 20% praticamente da população aceita isso, então isso deixa de ser um problema complicadíssimo. A corrupção ela é inerente às democracias, levando-se em conta outros governos e outros países? Fenômeno, isso é constatado em qualquer outro fenômeno, mas o problema onde é que está no caso brasileiro? É porque no caso brasileiro as instituições são muito fracas. E a gente não pode tratar mais a questão da corrupção como um mecanismo, vamos dizer, individual. Na realidade, o cidadão brasileiro ele não tem mecanismos eficientes de combate à corrupção. Apesar das iniciativas do Ministério Público, de instituições como a OAB, de iniciativas de ONGs de combate à corrupção, da sociedade está organizada e atenta a isso, mas não existe eficiência, pelo menos que a gente possa sentir na prática que essa corrupção ficou intimidada. São combates, vamos dizer assim, pontuais. O que a gente tem que combater, na verdade, são casos estruturais e institucionais. Não é só a conduta desviante de um indivíduo, que de fato a corrupção é um elemento presente em todas as democracias, só que uma das instituições pune de maneira exemplar muito bem. No caso brasileiro, pegando esse último escândalo que está na mídia do Renan, que escapou da cassação, Renan Calheiros, presidente do Congresso, que escapou da cassação, e tem mais 3 representações contra ele. Então, pois é, um Brasil que tem esses casos, é para ver uma luz no fim do túnel? É isso que a gente tem que levantar esse debate a partir de agora, para a gente, não a partir de agora, mas enfatizar isso cada vez mais. Porque se ficarmos nesse marasmo, nessa perspectiva... Vai se criar uma tolerância... Uma tolerância e achar que não tem solução. Esse é o ponto. Por isso que tem que chamar para a sociedade, dizer que o cidadão tem parcela de culpa nisso, que ele é corresponsável por isso, tem que chamar a iniciativa privada e também o setor público. Que a corrupção está inserida nos serviços públicos, na iniciativa privada. Claro que existem as exceções, claro que já existem políticas de moralização em relação a isso e pessoas decentes nessas áreas, mas a gente vê que a corrupção está em todas as relações, do privado com o público, do cidadão com o público, com o privado, né? Quer dizer, realmente cultural e que precisa deixar de ser. O senhor trouxe esse livro? A cabeça Por favor, se alguém podia me dar esse livro do brasileiro, do Alberto Carlos Almeida. O senhor ia falar, pois não? Eu esqueci. Antes de eu mostrar o livro, eu pedi para mostrar porque, olha, A Cabeça do Brasileiro, Alberto Carlos Almeida. O que pensamos sobre ética, sexualidade, jeitinho, destino, família, punições, cor e raça, economia, política, igualdade, civismo e etc. Maravilhoso. Muito fácil bom. De ler, é bastante agradável e não tem... Dizem que esse livro é considerado uma das maiores provocações da década, né? Agora eu estou vendo que seus livros de cabeceira estão bastante interessantes. Caminhos da transparência, controle da corrupção, licitações, fiscalizações das contratações, das eleições, contratação e nepotismo e por aí vai. Ciclos orçamentários. O senhor tem lido bastante sobre isso, hein, professor? Um dado interessante com esse último livro que você apresentou, Caminho da Transparência, porque na verdade é uma espécie de uma adaptação para o Brasil de um livro que é produzido em diversos países, né? Então, como é que faz o diagnóstico, quais as soluções que se propõem para combater a corrupção envolvendo... Acho que dá uma outra entrevista. Quais são os caminhos da transparência? Né? Isso interessa bastante. E aí, eu queria mais uma vez, encerrando a entrevista, elogiar a iniciativa da Nova FAP de estar atenta a esses assuntos que ocupam cada vez mais o ambiente acadêmico, cientificamente falando, quer dizer, são pessoas que têm um olhar diferente em relação à sociedade, à política, e que está trazendo essa discussão para o meio acadêmico lá de dentro da Nova FAP. Eu costumo dizer que o profissional da Nova FAP, ele sai completo porque, independente do curso que ele faz na Nova FAP, ele sai com essas noções absolutas sobre o que está acontecendo no mundo e principalmente sobre o que está acontecendo no país dele. Então, ele sai um cidadão e um profissional preparado. É maravilhoso, é oportuno realmente. Informação, vamos dizer, ampla, que é um papel... Muito ampla, muito ampla. Professor, muito obrigada.
Obrigada. Amanhã às 5h30 da tarde. Essa é uma palestra restrita apenas aos alunos da Nova FAP? Não, eu direito, mas qualquer pessoa pode fazer, porque a Nova FAP, discutindo um tema desse, ela é democrática, é claro. Então amanhã às 5h30 da tarde, não se esqueça que a Nova FAP está fazendo essa mesa aberta aí, não só com a presença do cientista político Kleber de Deus, que nós acabamos de entrevistar aqui nos nossos estúdios, mas também com o procurador da República, Wellington Bonfim, e a advogada Gília Santana, que é a coordenadora de um dos cursos da Nova FAP.